casa. Restaurante Pizzaria Antônio. O superintendente municipal de transporte e trânsito, Euler Fonseca, subprocurador, o Hilton Ribeiro, a quem nós damos o nosso cordial bom dia, Euler. Bom dia, Capimenta, bom dia, Gomes, bom dia, Chico, bom dia, Marcos Reis. É um prazer estar aqui na 105, né? 100,5 Rádio Ouro Negro FM, Rádio Ouro Negro FM, dando essas informações para a população sobre a restauração do transporte público municipal. Bom dia, Hilton. Hilton que é quase um sócio aqui do programa, nas Caio, entrevistas, discutindo aí com o pessoal da oposição. Agora, na subprocuradoria, né, participando de várias áreas aí do governo. É sempre uma honra retornar à bancada do Primeira Mão. Mandar um abraço aí para Gomes, para Chico, Luciano Reis, nosso amigo aqui da técnica, Renato, e a você, Caio, que vem conduzindo de forma brilhante o programa, cada dia mais debatendo os problemas do município e democraticamente abrindo espaço para todas as vertentes, né? Para todas as opiniões, inclusive ideológicas, né? Claro. Então você tem feito realmente a diferença no cenário radiofônico de Alagoinhas, então eu já dou aqui meus parabéns e agradecer mais uma vez o espaço. Inclusive, saibam que a região toda está ouvindo vocês, gente que vem para Alagoinhas para fazer compras no comércio, utilizam o sistema de transporte público da cidade, e ouvintes nossos que viajam para outras cidades, mas estão viajando e acompanhando. É o caso do Carlos Mototaxista, está me falando aqui, está indo para Salvador, som chegando legal do carro, né? A Rádio Ouro Negro, a única rádio aqui da região que chega em Salvador limpinho. Então você pode viajar, ouvir a Rádio Ouro Negro e acompanhar as notícias sem problema. Mas, gente, nós falamos aqui há quase 15 dias, tarifa para cá, tarifa para lá. Vai passar 3,20, vai para 3,70 a passagem, né, para quem usa o cartão, e 3,90 pagamento à vista. E muito se falou que esse aumento traria mudanças no sistema. Eu não queria restringir o debate que a gente tem feito durante todo esse tempo apenas de discussão de tarifa. Porque a tarifa, ela justificaria uma mudança no sistema. Então, primeiro nós temos que entender que mudanças são essas, para tentar fazer um juízo de valor se realmente, né, o aumento se justifica ou não. E eu agradeço a vinda dos senhores aqui no programa para explicar para os nossos ouvintes, a população de Alagoas e de toda a região que usa o transporte público municipal, quais são as mudanças, né, que virão para Alagoinhas e quando elas acontecerão para o usuário do transporte público urbano. Bem, Caio, com essa majoração, na verdade, esse ajuste tarifário, nós também, já que ela é uma demanda que ela tem que ser feita contratualmente, anualmente, nós também já vimos estudando uma forma de dar uma qualidade no serviço de transporte municipal à população e região. Então, nós fizemos, além dos estudos do impacto do ajuste tarifário, nós também fizemos estudos de qualificação e implementação ao benefício com a integração da população, ou seja, dão uma qualidade realmente ao usuário na utilização do transporte, dão uma condição melhor na questão da utilização do serviço em forma geral e região. Então, nessa linha de pensamento, aí eu busquei parceria de Dr. Hilton, né, que é um expert também, que já trabalha há muito tempo na linha do transporte público, né, na região e no município. Então, a gente fez os estudos de melhorias de um projeto que foi tentado implantar há 2 anos atrás, né? Então, a gente fez adaptações de melhoria para poder realmente atender de uma forma maior e macro a população. Bem, então, nesse sentido, com a integração, nós trouxemos alguns benefícios, como atender as linhas que estavam sem ônibus, ou seja, vai ter uma região praticamente que estava sem atender a demanda de ônibus, a população, que vai ser agora assistida.
né, com a integração. Você tem essas linhas, Euler? O corpo dessas linhas? Eu sei que era o lote 2, né? Isso que você se refere. Agora, as linhas do lote 2 são muitas linhas realmente, né, que estavam desassistidas desde a época da Cidade das Águas e depois com o avanço também, que não chegou a ocupar todas. Principalmente aquela área ali, que está beneficiando aquelas áreas ali que fica agora ali atrás da área, né, ali como Campo Belo, Jardim Imperial. Então, essa implementação da integração vai beneficiar muito essa região, né, que estava realmente desassistida, apesar da empresa Avanço tentar absorver ali de uma forma adequada, que não foi, não conseguiu atender de forma adequada, né, o serviço, mas com essa integração ela vai beneficiar muito, de uma forma muito na demanda de poder, assim, conter o tempo hábil de atendimento nos horários, atender a população, diminuindo o tempo de viagem, de espera, né, nesse sentido. Então, para poder realmente dar condição de eles se organizando nos seus horários, já que vai estar horários pré-estabelecidos, né, dos roteiros, então vai estar pré-definidos os horários do transporte público. Então isso vai facilitar muito a população. Então, só para ficar assim, para ficar bem claro, inclusive ontem o Giorlando falou isso, né, de que o horário, né, do ônibus tem que ser determinado pelo órgão, não é a população que tem que dizer, quero ônibus de meia hora, quero ônibus de 10 em 10 minutos. A população tem que saber o horário correto que o ônibus vai passar em cada ponto. Isso. Então isso vai acontecer nesse momento? Isso. Na reestruturação, nós já pré-estabelecemos os horários, já definimos, na verdade, os horários de cada ponto, de cada região que vai estar passando. Então isso vai facilitar muito, e a gente vai publicizar isso, né? A gente vai deixar isso no terminal coletivo, já com as placas indicativas dos horários pré-estabelecidos, para aí a população ter a noção do horário realmente que vai estar passando ali, e se planejar. E se planejar. A gente vai estar implementando isso com o aplicativo, né? Então o aplicativo vai maximizar muito a questão do usuário estar em casa, ele vai saber o horário exatamente ali, acompanhar o transporte público na região que ele mora, na comunidade, então ele vai saber ali exatamente o horário do que o ônibus vai estar passando também, isso facilita muito, né? Além disso, vai diminuir o custo, né, do transporte para os usuários e para os empregados, né? Que conduz de forma diária, né? Além disso, nós vamos retornar às atividades de utilização noturna, que estava até 19 horas, e que vai se estender para as 21 horas, até antes de começar as aulas, e quando retornar às aulas vai se estender até as 23 horas. Então vai estar assistindo a população de forma noturna, que vem atender as demandas escolares, as demandas de trabalho que venha, como mercados, né, que utilizam-se de transporte até as 22h30. Então a gente vai poder estar normalizando normalmente o que foi reduzido em decorrência da pandemia. Bom, então há toda uma reestruturação nesse sentido. Então, esse aumento tarifário, o reajuste tarifário, na conta de vocês, é o que deu para fazer o aumento mínimo para custear isso tudo. A gente fez um estudo técnico, né, com a consultoria, e esse estudo técnico nos mostrou uma forma que a gente venha aplicar de forma equilibrada, ou seja, não venha tanto atingir o usuário do transporte público, mas que venha também subsidiar a empresa a poder requalificar seus gastos, seus custos na utilização, na oferta, né, do transporte público, também com seus investimentos, ou seja, melhoria nos ônibus, na qualidade do serviço. Então, isso foi um estudo feito por 3 meses, com a consultoria junto com a empresa, que a gente chegou e uma definição comum que foi apresentada ao governo executivo, que foi autorizado pelo prefeito municipal de Alagoinhas. Em matérias publicadas aí nos vários sites, inclusive o que eu escrevo, o site News em Foco, o senhor falou numa mudança gradativa. O senhor já estabelecido um calendário de quando isso vai ser implementado, tudo vai ser implementado de uma vez? Como é que vai acontecer essas mudanças? Inicialmente, nos corredores principais de integração, a gente já vai implementar com os veículos novos, né? Nós vamos começar a atividade da integração com 6 veículos novos, né? Infelizmente, os veículos que iriam até ampliar, infelizmente, eles
teve incêndio e prejudicou até na melhoria da estruturação, mas a empresa, por ter um capital de giro, ela soube absorver, né, e oferecer veículos, né, não uma forma de quantitativo como seria na inicial na implementação, mas nós conseguimos reestruturar com 6 veículos novos e gradualmente nós vamos substituindo, né, os ônibus de formas bairro a bairro, né, que é um projeto também que está conforme a atualização que está no contrato, e na nossa perspectiva, nesses 6 meses ele vai atingir novamente a substituição de 50% da frota. É o que o estudo mostra, né? Porque nós estabelecemos que 20% da renovação da frota, mas no estudo, e se tudo der conforme planejado, ele pode atingir no ano até os 50% da frota a ser renovada. Dentro do ano 2022. Dentro do ano 2022. Integração, começa que dia? Agora, dia 24, na segunda-feira, às 6 da manhã, nós já estamos lá no terminal coletivo, acompanhando com a equipe toda organizada, para orientação, para poder a população ter a tranquilidade da informação. Nós vamos botar pessoas nos pontos da integração que venham a informar a população para tirar suas dúvidas. Então a gente vai fazer um trabalho nesses primeiros 15 dias aí de intensificação para a população ter a dúvida, a mínima possível a dúvida na utilização do transporte, e a gente está acompanhando a questão do transporte, está atendendo os horários de forma adequada, conforme pré-estabelecido nos horários, para dar agilidade na questão de atendimento dos horários. Para ficar ainda mais claro para o nosso ouvinte, né? A integração é uma integração das linhas para a rodoviária, é o corredor... É o corredor principal. A integração que a gente usa, no nosso estudo, identificou que mais da metade da população de Alagoinhas ele utiliza esse percurso, né, do centro para a rodoviária. Então a gente aproveitou esse ensejo e atendeu a demanda que estava desassistida, que fica nas margens ali da BR, e fizemos uma integração lá na frente, até a frente do Atacarejo. Sim. Né? Então, do Atacarejo ele volta para o centro, pelas 2 vias, ou pela Praça Kennedy, e volta também para poder rodoviária, volta pela rodoviária e voltar para o terminal. Então, a gente está atendendo ali praticamente, já estamos beneficiando 100% a Paulo Afonso, né, com a Praça Kennedy ali, vai beneficiar também alguns bairros que já têm a linha direta, como Pirineu, Avenida Silva, que vai diretamente para a frente do Atacarejo, e aí ele já utiliza ali, já tem a obrigatoriedade de utilizar como integração, que vai para o rodoviário e volta para o terminal coletivo. Ou seja, então, se eu moro na Santa Terezinha ou na Paulo Afonso, eu quero ir no saque, vou tirar a carteira de identidade. Então eu saio da Santa Terezinha. Na minha época de estudante, quando eu precisei tirar a carteira de identidade, eu gastei 2 passagens. Eu saí, né, da Santa Terezinha, desci no terminal, peguei um outro ônibus para ir sentido rodoviário. Então agora eu só vou pagar uma tarifa, se eu for fazer esse mesmo percurso. Eu saio da Santa Terezinha, desço no terminal e eu pego um outro ônibus a custo zero. Pagando só uma tarifa. E pagando só uma tarifa. Aí vai para o rodoviário sempre. É um avanço. Ô Gomes, perguntas, questionamentos a respeito aí dessa integração, dessas mudanças no transporte? Sem dúvida, Caio. Eu, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro, quero cumprimentar o Dr. Hilton aí, o subprocurador, o Euler, que foi meu precursor no SAAI. Tivemos um relacionamento assim muito bom. Eu tenho uma impressão excelente do Euler, torço para que ele tenha êxito à frente da instituição. E com relação ao Hilton, e é isso que eu quero falar, eu sou entusiasta do trabalho do Hilton, desde que ele fazia parte, eu já disse isso, do chão da fábrica. Cresceu, se capacitou, e eu não vi mudanças no seu comportamento, aonde quer que ele esteja. E uma das qualidades que eu vejo muito forte no Hilton, que muitos homens públicos não têm, e ele tem, e isso me entusiasma mais ainda, é que mesmo nos momentos de dissabores, eu nunca vi ele tratar mal as pessoas, e nem vi jamais ele ser portador de inverdades. Então, por conta disso, eu quero que você saiba que eu torço, embora eu acredite que sem o subsídio dificilmente o trabalho dará certo, mas vou ficar, como diz o outro, na torcida, esperando que o processo de integração, a renovação, tudo que for necessário para viabilizar um trânsito, um modal de transporte
público aqui para a cidade de Alagoinhas, na forma que vocês estão se propondo a fazer, que possa dar certo, né? Porque se vocês estudaram, se vocês têm os dados aí ao lado, estão convencidos, você pela experiência no ramo, está convencido de que pode dar certo, então eu tenho que torcer, né, como usuário aqui do transporte. Pouco eu uso, mas de quando de vez eu uso, mas torço porque muita gente minha anda, né, do transporte público, e é o transporte público que fomenta principalmente o crescimento do comércio, né, ou não, porque você precisa locomover as pessoas, né, justamente para trabalhar, para comprar, e sem o transporte público, a economia do município acaba tendo uma série de dificuldades, né? Então, eu espero que você, como disse, que vocês tenham êxito nessa empreitada. Volto a repetir, acho que sem o subsídio vocês vão ter muito mais dificuldade. Agora, eu gostaria que você me dissesse qual o período que vocês acreditam que os resultados começam a aparecer, porque naturalmente existem muitas críticas por conta de todos os problemas. E se você acha que a gente pode resolver definitivamente o problema do transporte coletivo, claro, dentro de um cronograma de curto, médio e longo prazo. E qual seria esse cronograma de curto, médio e longo prazo do ponto de vista de percentual de melhorias? Gomes, muito obrigado aí pelas palavras, você sempre elegante, gentil. Evidentemente, você já me conhece há um bom tempo, né? Eu já assisti, inclusive, discursos seus na Câmara de Vereadores, já lhe admiro há muito tempo também. Então, agradecer as referências elogiosas. E também dizer a Gomes, Caio, e a todos os ouvintes, em que pese muitos que por aqui passaram, questionaram se a SMTT teria os dados, teria os estudos para promover essa reestruturação do sistema, né, Euler? E uma coisa que eu sempre repito quando eu passo aqui, que muita gente pensa que nos bastidores nós não estamos trabalhando, né? Tem gente que critica, inclusive, tem um fiel crítico aí dos subsecretários, né? Diz que os subsecretários não produzem. Inclusive foi subsecretário, né? Diga-se de passagem. E os subsecretários não produzem, né? Então, nós temos um trabalho árduo nos bastidores para tentar trazer o melhor para a população de Alagoinhas. Inclusive, isso é uma missão que é paga pelo prefeito. O prefeito, em todas as reuniões, ele bem sabe aqui, que faz parte do staff do primeiro escalão, todas as reuniões que é feito com o gabinete, ele sempre pauta os secretários no sentido de se doar na melhoria da qualidade de vida da população. Então, Gomes, a gente sabe das dificuldades, eu sei também que você tem críticas contundentes contra o governo Joaquim Neto, mas, como você bem disse, a gente não foge do debate, não foge, né, não deixa de colocar a cara a tapa para dizer: estamos aqui, assumimos uma missão e vamos fazer o melhor para entregar. Esse é o nosso objetivo. Eu sou um fiel admirador do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, e ele, no início dos discursos dele, quando assumiu o ministério, ele dizia que nós não podemos fazer parte da geração perdida, né? Então a gente tem que trabalhar, e quando a gente tem a oportunidade de trabalhar na gestão pública, a gente tem que trabalhar e pensando no nosso legado, o que nós vamos deixar. Tanto que eu passei aqui no ano 2020, não foi, Caio? E eu disse que o nosso legado não é de corrupção. O legado do governo Joaquim Neto não é de corrupção, é de tentar fazer o melhor pela população. É evidente que nós temos uma população dividida, nós temos uma população, o prefeito Joaquim Neto ganhou por maioria de votos, mas nós temos oposição, nós temos pessoas, né, que não votaram no nosso governo, mas mesmo assim trabalham para todo mundo, e vai ter críticos. Nós vamos lançar a integração, Gomes, segunda-feira, e vai ter pessoas que vão para o terminal fazer vídeo, criticando, dizer que a SMTT não tem nenhum norte, que nós somos amadores, que nós não sabemos o que estamos fazendo. Então, evidentemente, vai ter críticas, e nós estamos aqui, eu costumo dizer, aprendi com o capitão Luiz Fernando, nosso couro é grosso, a gente está aqui para tomar pancada mesmo, somos pagos para isso, mas pagos para entregar, Gomes. Então, a integração começa dia 24, essa integração tem uma diferença, Caio, da anterior. Eu posso falar porque eu ainda não fazia parte da SMTT naquela época, e nós realmente tivemos alguns problemas, inclusive
porque nós não tínhamos o que nós temos hoje, que foi graças à licitação, que é todos os carros com GPS rastreados, ok? E isso nos permite o quê? O ponto crucial para qualquer planilha de custo de transporte. Você saber a quilometragem rodada, número de viagens, e com a quilometragem rodada eu sei exatamente a média de gastos de combustível do sistema. E aí a gente já traz a questão do diesel como o maior vilão, sim, hoje da pressão na tarifa de transporte. E o prefeito, quando a gente reuniu, não foi, Euler? Eu lembro que o prefeito disse, se vire, eu quero o sistema funcionando, mas eu quero o menor impacto no orçamento das famílias. E aí eu parabenizo o Euler com a equipe técnica, Luiz Saldanha, Tenente Cruz lá, diretor de transporte, toda a equipe, Abade, todo mundo envolvido. Eu dei o suporte dentro do que o prefeito me designou, o procurador-geral também. E aí nós conseguimos fazer uma projeção de que hoje o sistema tem 250 mil passageiros e nós precisamos, Gomes, conquistar mais 193 mil para que a tarifa R$ 3,90, R$ 3,70 supere os custos do sistema. Então eu tenho um desafio enorme, por isso a ideia da comissão, o prefeito chamou a gente. E a gente sabe que o transporte não envolve só SMTT, eu tenho melhoria de vias. Aí a gente está com o apoio de Gal, da CECIM, de Charles. Nós temos a CESEP, Roberto, tivemos uma reunião maravilhosa ontem na manutenção do terminal de coletivos, né? Troca de telhas, limpeza, pintura de meio fio, né? A gente vai colocar, Caio, tem um quiosquezinho no meio do terminal, que é da SMTT. A gente vai colocar o mapa de linhas com os horários naquelas paredes, né? Hoje, quando a gente sair daqui, a gente já vai para o terminal com a empresa que vai fazer, para a gente implementar isso. Então, quando as pessoas... Isso talvez na sexta ou no sábado já vai ser colocado. Então, as pessoas vão ter no terminal lá um telão, uma tela, não sei se vai ser adesivo, a gente vai discutir, com todos os horários. Mas isso por quê? Porque a gente ainda vai lançar o aplicativo. Porque com o aplicativo, é evidente que vai continuar lá os horários, mas as pessoas vão ter isso no celular. Exatamente. Entendeu, Gomes? Então nós temos a questão da melhoria do terminal, o projeto de estação de transbordo na rodoviária, que o prefeito já garantiu que com o empréstimo ele vai fazer uma estação de transbordo na rodoviária. Nós agora temos... que vai ter uma maternidade... Exatamente, as pessoas chegam de outras cidades e aí vão se deslocar, pegar o terminal de transbordo ali da rodoviária. Então a integração, Gomes, e Euler começou a fala dele de forma brilhante, quando ele diz o seguinte: o principal ganho da licitação, Caio, ouvintes da Rádio 2 de Julho, ouvintes da Rádio Ouro Negro, o principal ganho é atender comunidades que estavam desassistidas. Então, às vezes alguém que já tinha ônibus vai ter algum desconforto, porque vai descer no terminal e vai ter um ônibus ali de 8 em 8 minutos, alimentando a linha que ele vai. Então ele vai, antes eu passava direto, agora eu vou ter que descer e pegar outro ônibus. Só que é a contribuição que esse usuário está dando para que a SMTT possa socorrer o Campo Belo, para que a SMTT possa socorrer a Urbis 3, para que a SMTT possa socorrer o Jardim Imperial, o Jardim Tropical, para que a SMTT possa socorrer o Parque São Bernardo, que está sem transporte, o Cruzeiro dos Montes, que a presidente liga para a gente todo dia, mandar um abraço para ela. Então, e aí vem a fala de Orlando, quando ele disse que é o único transporte essencial, o único serviço público essencial, universal e democrático. Primeiro a gente leva a gratuidade, que nenhum outro modal leva, alguém tem que pagar a conta. Já dizia capitão Luiz Fernando, não existe almoço de graça. Claro. Entendeu? Então, o que é que a gente está pedindo? Compreensão, paciência e também contribuir. A gente precisa que o usuário entenda. Para a gente diminuir até o valor da passagem, que é possível, a gente precisa botar a gente dentro do ônibus. E esse é o desafio. Por isso a tarifa R$ 3,90, R$ 3,70. Nós já temos mais de 1.500 cartões adquiridos, o que demonstra uma aceitação da população em relação ao reajuste com o diferencial do cartão. E aí entra o pulo do gato, né? A cereja do bolo. Com a diferença na tarifa entre cartão e dinheiro, as pessoas já estão adquirindo o cartão eletrônico e a gente tem que aqui reafirmar que a integração é temporal
E a única forma que eu controlo isso é através do cartão. Então, já avisando aí aos ouvintes, continue, quem não tem um cartão avulso, continue adquirindo cartão, ele vem com 2 passagens, vai ter pontos de abastecimento, hoje, no Sindeticura e na Fanáticos, vai ter uma ampliação desses pontos de atendimento, vai ter como recarregar o cartão pelo celular, então vem muita coisa boa, Caio, a gente vai pedir outro espaço para voltar aqui, certo? Tem uma novidade que eu estou maravilhado, como o Gomes disse que é um entusiasta, eu também estou muito entusiasmado, Gomes. Nós vamos implementar um modelo que a Alagoinhas nunca teve, que nós vamos ter, Rainer, nós vamos ter linhas alimentadoras, que nunca teve. Por exemplo, Urbis 3, eu não preciso de um ônibus que saia do centro para ir para o Urbis 3. Se eu tenho um ônibus passando pela Troncal, Rua do Catu, Conselheiro Junqueira, o tempo todo. Brisas do Catu, Urupiara, passando ali o tempo todo. A gente vai botar um micro dentro da Urbis 3, de 15 em 15 minutos, pegando as pessoas. A pessoa desce na principal e pega o ônibus que vai passar ali. Com o preço de uma passagem. Com o preço de uma passagem. A mesma coisa, como é que a gente vai atender o Jardim Imperial? Jardim Imperial, o custo era muito alto, inclusive não conseguia ônibus convencional entrar no Jardim Imperial porque as ruas são estreitas e o piso também não suporta. Aí a gente também exigiu da empresa, e também mandar um abraço para o Thiago, que tem feito um esforço muito grande, teve um prejuízo de milhões, se eu não me engano, 24 carros queimados. E ele transmite para a gente que isso parece que foi um motivador para ele não desistir. E ele tem dado um esforço muito grande para atender a população. Se eu fosse vereador, já indicaria ele para ganhar o título de cidadão de Alagoinhas, porque muita gente passa aqui nessa bancada e critica o empresário. Eu não estou aqui defendendo o empresário, eu defendo a população. Mas para que eu dê qualidade de transporte à população, eu preciso que o empresário esteja à disposição. Claro. Que ele bote a cara, que ele invista na cidade. E uma mensagem que Joaquim passa é que a gente respeita contrato. E uma coisa que partidos que passaram no passado não respeitavam. Descumpriam contratos no apagar das luzes e em reuniões fechadas. E a gente respeita o contrato. Nossos contratos são transparentes. Entendeu? Então, esse é o desafio. Jardim Imperial, Jardim Tropical, Campo Belo, Parque São Bernardo. Nós estamos ligando, Caio, e aí seu estudo foi fantástico. Nós estamos ligando todos os atacados de Alagoinhas. Nós vamos ter ônibus que vai sair Campo Belo Rodoviária Atacadão, Atacadão Campo Belo Rodoviária, que integra na rodoviária e vem para o centro, pagando uma passagem só. Nós vamos ter o Jardim Imperial, Jardim Tropical, integrando na rodoviária, então ele pode ir para o Atacadão, sem pagar outra passagem, ou pode vir para o centro, se ele quiser. Entendeu? Então tem muita coisa boa. Tem desconforto? Tem mudança de comportamento? Tem. Mas tem ganho. E ganho na veia. A população sendo atendida. Vai ter, como eu falei, o desconforto daquele... eu estava acostumado em não descer no terminal, agora eu vou ter que descer e pegar um ônibus. E esse que vai reclamar e desce no terminal para pegar outro ônibus, qual o ganho dele na volta? Porque se eu saio do Barreiro e solto no Shopping Laguna para fazer minha identidade, eu trocar minha identidade. Aí eu vim do Barreiro, não precisei descer no terminal hoje, solto no Laguna. Hoje, a partir de segunda, ele descerá no terminal, pega o corredor, de 8 em 8 minutos tem ônibus, ele solta no Laguna. Qual o ganho dele na volta? Antes ele tinha, eu vou voltar para o Barreiro. Ele tinha que esperar o ônibus do Barreiro. Qual o tempo de espera? Qual o tempo de espera? 40 minutos. Agora é de 8 em 8 minutos. O ônibus que vier do corredor, ele pega, só paga uma passagem, desce do terminal e vai para o bairro que ele quiser. E 8 em 8 minutos vai ter ônibus do corredor. E antes ele esperava quantos minutos para passar o carro dele de volta? 40 minutos. Então vai ter ganho para todo mundo. Agora a gente precisa de quê? Todo mundo de braços dados, de mãos dadas. E aqui eu não estou falando de política de governo. A gente está falando de uma política pública que não tem compensação para transportar gratuidade. São 55 a 60 mil passagens gratuitas por mês. Na tarifa de hoje dá 200 mil reais. Mais de 200. No ano dá mais de 2 milhões de reais. E não existe compensação. Aí eu gosto que Gomes faz as perguntas desafiadoras. Gomes, nosso trabalho é, com a integração, a gente não precisar de subsídio. O único subsídio vai ser a isenção do ISS.
Essa é a nossa missão. E representa aí uma perda... Hoje, 40 mil reais com 250 mil passageiros. Aí eu teria que calcular com aumento gradativo. É o que a prefeitura deixa de arrecadar por ano. Por mês. Por mês, 40 mil por mês. Hoje, com 250 mil passageiros. Então, a gente está trabalhando, a equipe técnica dele está trabalhando para a gente não precisar de oxigenar com dinheiro público, pagando diretamente. Mas temos projetos de passagem social que já está pronto, que é o plano B. Se a gente precisar colocar dinheiro no sistema, a gente não vai colocar diretamente. A gente vai colocar beneficiando pessoas carentes. Como o Giorlando, inclusive, sugeriu aqui ontem. Que tem a proposta do governo federal, que é o voucher do transporte. Que é justamente você ter recurso, que você compra passagem no sistema, e você tem a família lá do Auxílio Brasil, do Cadastro Único, que eu vou ter famílias que eu vou dar 10, 20 passagens no mês, para procurar emprego, para ir no atacadão fazer compra. Sim. Entendeu? Então tem muita coisa para acontecer, a gente só precisa desse momento aí que todo mundo se abrace, que todo mundo diga, não é uma questão de governo, é uma política pública de atendimento à população que precisa do apoio de todo mundo. Eu acredito que vai dar certo, como eu falei na entrevista anterior, não temos o direito de errar, mas também não nos escondemos, como eu falei sempre para você. Vamos botar a cara a tapa, se tiver algum probleminha, alguma coisa que pode melhorar, a gente está aberto. Vai ter um canal de comunicação, tem a imprensa que você faz um trabalho brilhante e a gente vai estar aberto, né, Euler? Isso. O que precisar melhorar, a comunidade do Urupiara, do Barreiro, o que é que pode fazer aqui? Agora é evidente, a gente está falando de um transporte coletivo, não é um transporte individual. É um transporte coletivo que ainda transporta a gente gratuitamente. Então eu não ligo para o Uber, se for um idoso, ele vai cobrar. Se ele chama um mototáxi e é uma pessoa com deficiência ou um idoso, ele vai cobrar. Mas o ônibus vai passar e vai levar todo mundo. Inclusive, aquela polêmica do idoso vai acabar. A gente já determinou, não existe mais problema com idosos de 65 anos. Vou trazer um lema do governo Bolsonaro, né? A gente aqui, ninguém vai ficar para trás. A gente vai atender todo mundo. Bom, são 7 horas mais 44 minutos. Vamos para um rápido intervalo comercial, senhor Renato. É o tempo que o nosso ouvinte precisa, inclusive, para mandar as mensagens aqui, comentando, fazendo sua pergunta, alguma dúvida a respeito aqui da novidade aí da integração, das mudanças no transporte público urbano. Eu também tenho algumas perguntas, então, rápido intervalo, 2 minutinhos, Renato. Já a gente volta. Bom, são 7 horas mais 47 minutos, estamos de volta no oferecimento de Loja Barreto. O verão tá chegando, aliás, já chegou, viu, Renato? O verão já chegou, o calor aumentou. E o ventilador que você precisa para se refrescar nesse verão, você encontra no show de ventilação da Barreto. Corre lá, Loja Barreto, feita do seu jeito, por você. Bom, vamos dar aqui algumas perguntinhas, alguns questionamentos aqui dos nossos ouvintes, pessoal que está acompanhando aqui a entrevista. Cadê, Caio? Trazer aqui, vamos lá. Bom, o Márcio Correia está aqui mandando um bom dia, dizendo que o programa Primeira Mão é show de bola. Pergunta aqui, qual empresário colocaria uma frota nessa M, viu? O negócio está complicado. O Jean Ornella está dizendo aqui, primeiro tem que consertar os milhões de buracos e crateras, né, para depois colocar os ônibus. O que vocês acham aí desse... É porque também é uma situação que integra várias secretarias, né? A gente sabe que existe demanda. A buraqueira não é só em Alagoinhas, várias cidades reclamam disso. Inclusive, Caio, se você me permite, a comissão visa justamente isso. Porque a SMTT sozinha não tem como startar todas as frentes. E não tem competência para estar. E com a comissão, né, a secretária Maria das Graças indicou um membro para fazer essa parte de interligação com a CECIM. Então, por exemplo, Cruzeiro dos Montes, a gente já começou, a ligação do Brisas do Catu com Urupiara, a melhoria do trajeto da Baixa da Candeia. Então tem muita coisa melhorando e o prefeito já esteve aqui, já falou da operação Tapa Buraco, que apesar das chuvas, né, deu uma estiadazinha, já tem feito uma melhoria aí no pavimento. Walter Lice Almeida pergunta aqui, senhor Hilton, por que o município não assume transporte público? O pessoal mais ligado à esquerda defende, inclusive o Adinaldo Sacramento, na época candidato à prefeitura de Alagoinhas, se ele fosse prefeito, que ele ia acabar com essa licitação e colocaria uma empresa pública, né, municipal, para gerir o transporte.
Realmente eu não conheço nenhuma cidade que tenha feito isso. Assumir transporte. Teria que passar pela Câmara, né? Teria que ter uma fonte de recurso específica, porque, por exemplo, hoje a empresa tem um contrato. Sim. Então, ela vive da remuneração. São quantos ônibus hoje que rodam na cidade? Com a integração que vão rodar? Com a integração, nós começamos segunda-feira com 36 e passamos com o retorno às aulas para 45. E não é estanque, né? Lembrando, o Coronel Nonato usava muito esse termo, não é estanque. Depende tudo da demanda. Se a população abraçar e voltar a usar o transporte com o benefício tarifário, com certeza nós vamos aumentar gradativamente a oferta de ônibus. Bom, Igor Silva, ele pergunta aqui: gostaria de saber do procurador do município sobre a frota nova. Ele fala aqui da licitação. Isso. Né, que a licitação foi aberta, as empresas entraram sabendo que deveria cumprir o contrato da licitação, cláusulas contratuais, 20% de frota nova. Ele pergunta do cumprimento, né, desse item da licitação, se está sendo observada pelo município, se está sendo cobrado. Eu posso falar, porque eu que participei lá da licitação. Igor, mandar um abraço para Igor, uma pessoa atuante aí no município de Alagoinhas, né? Participa muito das redes sociais. Mandar um abraço para ele e para a esposa. Deus abençoe, meu amigo, obrigado pela audiência. Na licitação, Caio, é bom lembrar que nós tivemos uma pandemia que começou em março de 2020 e ainda persiste. Infelizmente as variantes aí vêm assustando, né? Aumentou um pouquinho o número de casos. Alagoinhas, graças a Deus, está controlado, mas a gente não tinha como cobrar a proposta da licitação com o fecha tudo lá atrás, né? Fechamento do comércio. Nós tivemos inclusive perdas de empregos. Então, o que é que nós fizemos lá em 2020? A gente conseguiu implementar a licitação, mas nós tivemos que postergar a entrega de alguns itens das propostas que foram apresentadas. Uma delas... Teve que readequar, né, o contrato. Uma readequação. Isso é previsto, Igor, na lei de licitações. Quando você tem um fato imprevisível... É para ter o reequilíbrio... E que afete o ajuste inicialmente feito. Euler, que é da área de gestão pública, né, Euler? Foi subsecretário de administração. Você pode ajustar o contrato em razão de fatos imprevisíveis, né? Um exemplo é a pandemia que ninguém esperava, afetou todas as áreas, tanto a pública como a privada. Então, Igor, dizer a você que ele está aqui do meu lado, ele sabe que a gente precisa melhorar a frota, já está melhorando um pouquinho, né? Euler, carros 2014, 2012, não é o ideal, se você me perguntar. Será que o empresário não faria questão de colocar um ônibus novo para rodar? Eu acredito que sim. Agora é evidente que para botar um ônibus novo você tem que fazer investimento e pagar, né? Eu sempre digo, disse em outra co-irmã, que se as empresas tivessem investido em ônibus, nós íamos passar vergonha porque era o banco vindo buscar. Porque a gente sabe que muitas empresas quebraram, não puderam honrar com seus compromissos. Verdade. Então, Igor, o prefeito teve a sensibilidade de postergar algumas obrigações que estão previstas no contrato e estamos esperando o retorno da economia, né? Como já está acontecendo, para a gente começar a cobrar, né, Euler? Isso aí é a missão de Euler, de acompanhar a demanda de passageiros e quando começar, viu, o importante é isso, viu, Caio? Nós temos o acompanhamento mensal, quilometragem rodada, demanda de passageiros. Hoje nós estamos trabalhando com 250 mil. Nossa meta é 443 mil para essa passagem que nós publicamos para 3 de janeiro. Sim, ela banque o sistema. Aí depois a gente vai acompanhar para a gente começar a cobrar, como ele falou. Se der tudo certo, o planejamento der certo, nós estaremos até o final do ano com 50% da frota melhorada. Então tudo vai depender da resposta. Por isso que a gente está aqui clamando, né? Isso. Com muita humildade, não somos donos da verdade. Nós estamos aqui tentando oferecer à população um modelo de sistema de transporte que consegue diminuir os custos operacionais para não ter impacto na tarifa. Por isso foi possível o desconto, viu, Caio? Eu volto a repetir. O desconto tarifário em dinheiro e cartão só foi possível com a integração, como também só foi possível devolver dignidade de mobilidade urbana às pessoas que estavam sem transporte, graças à integração. Então a gente precisa da ajuda das pessoas que tinham ônibus,
em que pese ainda não na qualidade que merecem, mas tinham ônibus, tinham como se planejar, e essas pessoas vão dar sua contribuição para a gente atender pessoas que estavam sem transporte. O Edmilson Nascimento aqui, dando um bom dia a todos. Hilton, esse novo modelo não aumentaria os custos operacionais da empresa? Ele aí fala, o ônibus sai dos bairros com os passageiros pagando e fazendo a integração no terminal. O outro veículo levará os passageiros ao destino final sem custo do passageiro. Só que o veículo estará gerando despesa. Ele não questiona se isso vai ser um círculo vicioso. É isso. Só é possível... Como é o nome dele? Edmilson. Edmilson, um abraço. Só é possível, Edmilson, porque a gente tem os carros rastreados. Então a gente sabe quantos passageiros entram no percurso, quantos quilômetros são rodados, quantas viagens são dadas por dia. Então quando você joga na planilha, aí tem um economista por trás. Eu sou da área de humanas, né? Claro. E Euler também, que é contador, né, Euler? Isso. Ele ainda debate lá quando joga as planilhas no computador, eu fico só assistindo. Mas a gente pode dizer a ele que a integração ela permite reduzir o custo com quilometragem, que é o grande desafio. Eu consegui diminuir a quilometragem rodada, melhorando a qualidade do serviço, só com a integração. Então o grande vilão hoje, pelo visto que vocês tentam aí barrar, essa questão do diesel, né? E depois do reajuste já subiu 2 vezes. Afirma. Depois da publicação do reajuste da tarifa em 3 de janeiro, nós já tivemos na Bahia, não é isso, Euler? Mais dois reajustes do diesel. O Pedro Lopes pergunta aqui, bom dia, gostaria de saber se o Pirineu voltará a ter ônibus e como ficará o atendimento à região da Praça Kennedy. É o Pedro, né? Isso. Ô Pedro, a região do Pirineu vai realmente agora voltar a ter uma assistência de atendimento voltada para poder atender a necessidade aí da região aí da Santa Terezinha e que vai estar atendendo aí, assistindo de qualquer forma, tanto a Praça Kennedy quanto o centro da cidade. Então tá aí resolvido, Pedro, o Pirineu. Inclusive avisar Pedro, né, Euler? Isso. Pedro vai ter um carro saindo do centro, que vai integrar no Atacarejo, e ele ainda vai poder, se quiser, descer no Atacarejo e ir para a rodoviária. Entendeu? Então ele vai ter a opção centro, Atacarejo, passando pelo Pirineu, e ainda integrando no Atacarejo, ele pode ir para a rodoviária, que não tinha essa opção. Então ele pode. Então hoje... Vou viajar, vou passar no Atacarejo e fazer uma comprinha lá, entendeu? Lembrando levar um negocinho. Levando do tempo, viu, Caio? Minutos, Tem um né? tempo de 50 minutos para integração, né? Uma coisa rápida. O Léo está perguntando aqui sobre o transporte de Alagoinhas em relação às faculdades. Quando voltarem às aulas presenciais, vai ter alguma alteração? Tem muito estudante que vem das cidades. Né? Isso, na verdade, como eu falei, a partir de segunda-feira nós vamos voltar a estender o horário noturno às 21 horas. E nas voltas às aulas, o atendimento vai ser até às 23 horas. Então, quando voltar às aulas, Léo... Já vai estar às 23 horas o funcionamento. Vai estar até às 23 horas. Gente, são 7 horas mais 58 minutos. Quero agradecer aqui a presença de vocês. Acho que a gente fez aqui um bate-papo legal, deu para o pessoal ter uma noção, pelo menos, do que vai acontecer a partir de segunda-feira. Eu desejo sucesso para vocês, né? E para Alagoinhas, né? Porque se a integração der certo, lembra que a gente vai ter aí um período de, pelo menos, estagnação tarifária, né? de não ter novos reajustes. As áreas que não estavam sendo assistidas começam a retornar ao sistema. Então, é uma perspectiva de melhoria, de mudança e de realmente integração da cidade e que vai gerar, inclusive, muitos dividendos para o comércio de Alagoas, que precisa desse momento, né? Pandemia aí foi arrasador, né, na atividade comercial, empresários reclamando, inclusive com adicional do auxílio transporte, várias áreas sem transporte, o empresário tem que colocar, né, mais dinheiro para pagar mototáxi, para levar o empregado, aquela coisa toda. Então, eu acredito que isso tem esse planejamento aí da SMTT pode, né, suprir essa demanda, né, nesse momento em Alagoinhas e depois de um certo tempo até melhorar ainda mais com renovação de frota, com ônibus 0 km, que é o que a população pede, com ar-condicionado, enfim, né, é um sonho, mas que a gente pode chegar lá. Na verdade, eu queria agradecer, né, o convite está aqui a poder estar fazendo esse debate, né? E um debate positivo, por quê? Porque é um debate positivo, porque é um debate que venha a mostrar a melhoria, né, de um serviço, porque a SMTT é um serviço assistencial à população, né?
quando eu sou CMTT, eu fui com essa metodologia de servir, né? Então, o CMTT, para a minha visão, é um serviço essencial à população, então ele é assistencial, né? Mesmo que tenha a modalidade de um custo, no caso do transporte público, ela é um serviço assistencial, que ela volta, na verdade, para a população, ou seja, a população tem um desembolso, mas ela é servida com o seu desembolso. Então, eu cheguei na intenção de melhorar a qualidade desse serviço, eu fui com esse planejamento de focar inicialmente nesses. Eu estou há 5 meses na CMTT, então eu cheguei com o objetivo principal eu fui focado para poder melhorar, era o meu ponto número 0 lá, melhorar o transporte municipal. Daí, eu startando a melhoria e os ajustes necessários, que a gente vai ter que fazer ajustes, claro que no momento que você está utilização precisa de ajuste, precisa ouvir a população, a gente está aberto a ouvir a população nas suas, a gente possa absorver as melhorias, né, no transporte público com a nova utilização e integração, e para o segundo momento aí sim eu focar realmente, após ele já está rodando de forma mais tranquila, atendendo às suas demandas da população no transporte público, aí assim eu focar aí na demanda interna, ou seja, aí a qualificação das vias públicas, com pintura das faixas, né, com a melhoria de sinalização. Então, o pessoal está cobrando, inclusive, Benedito Vieira está aqui informando, diz que a sinalização da cidade estava... eu cheguei no momento que, no final de um ano, que praticamente o orçamento praticamente não tem orçamento para se trabalhar, né, só fazer aquele fechamento do ano, então a gente tem um exercício agora de 2022 para fazer esse trabalho, né, intensificar realmente aí as vias agora, né, melhorar a sinalização. Buracos, né? Para passar a sinalização, não vai passar a sinalização por cima de buraco. A gente tem um trabalho em conjunto, né, com o governo, né, com suas secretarias afins, ou seja, CESEP, CECIM, né, CEMAG, né, que a CEMAG trata da zona rural. Também vamos focar também a partir de atender a demanda da integração, ou seja, na zona urbana, a gente focar também, e agora o nosso passo a atender a melhoria na zona rural, né, requalificar também o atendimento na zona rural do transporte público. Então a gente trabalha por etapas, mas de forma focada, ou seja, não absorver tudo de vez, mas a gente trabalha de forma qualificada, ou seja, mesmo que seja por etapas, mas a gente vai para atingir o objetivo e dar o retorno necessário à população de forma que venha atender, né? Então, assim, a gente pede também a paciência da população, mas que venha também absorver, como o doutor Hilton falou, absorver essa nova roupagem de estruturação do transporte municipal, e nós estamos aí de portas abertas para ouvir também as demandas de ajuste e melhoria no transporte público da população em geral. Então, a gente pode nos procurar, a gente ouvir a população, as associações, as comunidades, né, os próprios empresários comerciais, né, que venham também nos ajudar a aderir, né, com o seu corpo de funcionário na adesão do seu cartão de transporte público, para poder fomentar realmente o transporte que é necessário e ela é realmente necessária para a população poder estar tendo o seu deslocamento. Ou seja, já imaginou, com essa crise de transporte público municipal que está num país todo, deixar de ter o transporte público no município de Alagoinhas, caos que seria, né? Eu sempre digo isso, pior do que o serviço ruim é o não serviço. Então, na verdade, eu queria até agradecer a empresa por ter tido o esforço de manter, né, nesse período todo de pandemia, né? Então ele conseguiu segurar as pontas aí, e agora vamos, com fé em Deus, dar a retomada. Espero que o Covid não volte, né? Porque está tendo uma volta crescente de novo aí dessa diminuição da doença, mas espero que ela não volte a atingir o nível que nós atingimos até o ano passado, para a gente poder realmente aí galgar com ampliação e maximização no transporte de qualidade para o serviço da população municipal de Alagoinhas e região. Valeu, Euler. Valeu, Hilton. Agradecer, Caio, mais uma vez, né, a presença aqui, a oportunidade, mandar um abraço para Gomes, Luciano, Chico, Renato aqui, sempre atencioso, o cafezinho aqui, né? Apesar que é a primeira vez na vez que eu vim com o James teve cafezinho também. Não seja injusto. Agradecer, dizer a você que vamos ter que voltar aqui, pedir paciência à população, compreensão, mãos dadas. Não é uma política do governo Joaquim Neto, é uma política pública de devolver dignidade às pessoas na mobilidade urbana. É essa a meta, é essa a nossa missão. Como eu disse, né, parafraseando aqui
o lema do governo Bolsonaro lá atrás na pandemia, né? Não vamos deixar ninguém para trás. Em algum caso, um ou outro, a gente vai analisar especificamente se tiver algum ajuste a fazer. Não somos donos da verdade, né? Parafraseando, pegando a fala de Coronel Nonato, né? Não é estanque, né? Não é fechado, lacrado. O projeto, né, Euler? É um projeto que está passível de ajustes, como qualquer planejamento. Então, inclusive falando de reajuste de diesel, né, de reajuste de insumos. Então, agradecer sempre, mandar um abraço a todos e dizer que aquele que vai ter um pequeno desconforto nesse primeiro momento está dando a sua parcela de contribuição para devolver dignidade às pessoas que estavam sem transporte. Então, pedir apoio da população, aqueles que realmente usam o transporte, o idoso, o deficiente, que não paga e vai continuar sem pagar, é uma gratuidade garantida em lei, mas a gente precisa dar o serviço. Não adianta ter a gratuidade sem um ônibus na porta. Claro. Então, esse é o objetivo. Mandar um abraço e dizer que estamos à disposição. Valeu, Hilton. Registrar aqui a presença do assessor de imprensa, de comunicação do SMPT, Superintendência Municipal de Transporte Público. Caio, eu pedi rapidinho aqui, mandar um abraço para os rodoviários, né? A gente não pode deixar de falar, né? Sim, o Gil Alagoinhas, inclusive, mandou, que estava acompanhando o programa. Gil, que é o presidente do Sindimetro Alagoinhas, nós vamos ter um treinamento quinta-feira no Absolar, com todos os rodoviários, são quase 200 rodoviários, cobradores e motoristas, pessoal do administrativo, e também, já falei aqui com o Bruno Fagundes, confirmar aqui uma apresentação também para os empresários, as forças empresariais. A gente vai convidar também Adrião, dos Sim Comerciários, para 14 horas também na quinta-feira, no Absolar, vai ter outra sala, que a gente vai fazer a apresentação para os empresários e para os representantes da classe laboral do comércio. Então, não vai faltar comunicação. Pronto. Nós estamos aqui com o assessor de comunicação, mandar um abraço para Maurílio também, mediando a SECOM, que está dando um apoio show de bola para a gente ter o melhor sucesso aí nessa demanda. Valeu, Hilton.